É isso aí, pessoal. Mais uma etapa, né, que foi o telemarketing. Uma etapa muito bem sucedida, muito feliz da minha vida. Eu consegui um sucesso muito grande, crescimento profissional muito grande. Foi muito positivo a passagem pelo telemarketing. Posso dizer para vocês que o telemarketing, que a gente chamava de gerência de expansão de mercado, foi uma escola muito comercial, onde eu consegui aprender bastante coisa e desenvolver meu lado comercial que eu não tinha. Meu lado comercial era zero. Em dado momento ali, como eu falei para vocês, eu já estava como supervisor, com uma equipe grande e tudo mais. Mas aí eu comecei a analisar a questão do setor telemarketing, né? O que era a gerência de expansão? Era abrir conta e levar para a agência. Então, assim, a gente era monoproduto e eu comecei a enxergar que o departamento ele começou a encolher, né? A importância de abertura de conta naquele momento ali já não era tão grande para as agências. A agência mudou a forma de olhar o departamento é um departamento caro, que as agências que pagavam pelas contas que nós abríamos, e comecei a ver também ali um momento que o departamento ia acabar, né? Então, mais uma vez, eu comecei a enxergar que onde eu estava era um departamento que cresceu muito, fez muito sentido no crescimento orgânico do Unibanco, mas naquele momento ele começou a perder o sentido para o crescimento, né? E as agências reclamavam que a conta era muito cara que eles eram debitados na agência. E quando eu comecei a enxergar o seguinte, qual é a relevância de um profissional, um gerente de expansão no mercado? E na minha análise não era muito grande, porque o gerente não tinha relacionamento, ele não tinha carteira de clientes. E quem tem hoje, até hoje, o dia de hoje, quem tem bastante relevância no mercado, que é bastante valorizado, é o gerente que tem uma carteira boa de clientes, né? Um bom relacionamento no mercado, para que ele possa transitar, se ele sair de um banco para o outro, e levar os seus clientes, que é o seu maior patrimônio, a sua carteira. Foi quando eu atendi a toda a Baixada, e aí gostaria aqui de fazer um agradecimento, não sei se o Gilvandro Matos vai ver esse vídeo, mas gostaria muito de agradecer o Gilvandro, que eu atendi a região dele, ele então diretor do Unibanco, eu atendia ele como supervisor de telemarketing, eu era responsável por toda a região do Gilvandro, região 22, então num bate-papo com o Gilvandro, eu pedi ao Gilvandro uma oportunidade de ir para a rede de agências, trabalhar na rede de agências. E prontamente o Gilvandro me arrumou uma vaga para eu ir trabalhar na agência Duque de Caxias, que agradeço muito essa oportunidade do Gilvandro, de eu ir para a área comercial efetivamente, onde eu poderia desenvolver muito mais o meu talento de relacionamento com clientes e conhecer realmente o que é gerenciar uma carteira PJ, uma carteira PF, demandas, etc. Então isso me agregou muito quando o Gilvandro me levou para Duque de Caxias, na época a agência 0230, em frente à igreja de Santo Antônio. Cheguei lá, a agência estava passando por muitos problemas, várias pessoas foram demitidas, e eu fui incumbido de montar uma carteira de clientes. Então começo aqui a pegar a minha expertise que eu aprendi no telemarketing de abertura de conta, e eu pudesse gerenciar essa carteira. E essa carteira, a priori, eu comecei a abrir muitas contas de motorista de ônibus. Eu ia para a rua, abrir nas garagens de ônibus, a gente estava focado muito em empresas de ônibus. Por que empresas de ônibus? Naquela época o Unibanco recebia todos os vales de transporte. Então todas as empresas de ônibus, obrigatoriamente, estavam dentro do Unibanco. Entregavam o vale de transporte papel para poder mandar para o transporte para fazer recursos para entrar na conta. Então a gente tinha acesso a isso. E eu comecei a fazer um trabalho junto às empresas de ônibus de abrir conta. Então eu ficava direto na rua abrindo conta. Montei uma carteira em pouco tempo, em 6 meses já tinha montado uma carteira, abria mais de 100 contas, 200 contas no braço por mês. Então eu consegui montar uma carteira de motorista, de cobrador de ônibus, e depois começou a surgir outras oportunidades. Só para ressaltar para vocês, eu montei essa carteira. Na época, o gerente geral era o José Maurício Barros, que é meu amigo até hoje, e eu consegui ajudar a agência a bater 50% das metas. Seguro, previdência, consórcio, tudo com essa carteira. Então eu consegui extrair muito resultado dessa carteira.
Com pouco tempo eu comecei a ser destaque também na agência como gerente de contas. E foi quando então o José Maurício saiu, foi para o Banco Boa Vista e veio o Ronaldo, né? Quero também aqui agradecer o Ronaldo, né? Trabalhei com o Ronaldo. O Ronaldo também me agregou bastante, era um perfil diferente do Maurício, né? Cada um tem um perfil que é muito bom, todos os dois, excelentes gestores. Aprendi tanto um quanto o outro. O Ronaldo era muito analítico, sabia muito do que estava fazendo. O Ronaldo, na ocasião, o Ronaldo era o backup do Juvando, então o Ronaldo me ajudou bastante. E ali eu fiquei um bom período com o Ronaldo, se eu não me engano, uns 8 meses trabalhando com o Ronaldo. Foi quando o José Maurício me chamou para ir para o Banco Boa Vista em Juiz de Fora, que o José Maurício era de Juiz de Fora. Nesse momento, o Juvandro já tinha saído da região 22 e tinha ido para a região 25 e falou que ele estava dentro do banco, que para eu não me preocupar, que estaria dentro do banco junto, que ele me colocou em Duque de Caxias, mas que ele estaria assumindo uma outra regional, uma outra diretoria, e que se eu precisasse de alguma coisa, que falasse com ele. E veio um outro diretor, que aqui não vou expor o nome, que o Ronaldo pediu várias vezes a minha promoção para que eu pudesse ganhar um salário melhor. O que aconteceu? Quando eu saí do telemarketing, na gerente de expansão, o meu salário era muito baixo, era R$900, eu ganhava 5 mil de comissão. Então, quando eu fui para a agência, meu salário continuou muito baixo. Só que eu também comecei a vender muito. Todos os produtos na agência eram remunerados. Só que eu não conseguia chegar lá no salário que eu tinha. Então eu fiquei um bom período ganhando menos de Ronaldo, tentando me promover, e o diretor da época não me promovia. Então o José Maurício me chamou para trabalhar no Banco Boa Vista, em Juiz de Fora, coisa que eu nunca tinha ido lá. E eu acabei aceitando. Foi difícil a minha saída. Eu estava de férias, eu fui conversar com o José Maurício, com o Maurício lá em Juiz de Fora, e estava triplicando o meu salário. Quando eu voltei de férias, antes de voltar de férias, o Ronaldo me ligou, porque eu fazia a minha produção em cima de um bloquinho assinado pelos clientes, então eu trabalhava para bater a minha meta até o dia 15, do dia 15 em diante eu já vendia, batia a meta do mês seguinte, eu já entrava o mês com a meta batida. E eu estava com o meu bloquinho preenchido para o mês seguinte, que eu não ia mais trabalhar no Unibanco. Eu já tinha fechado com o Ronaldo, com o Maurício, saída para o Boa Vista. E aí o Ronaldo me ligou, eu estava de férias, Vilmo, vem aqui me ajudar a bater essas metas. Eu já sabia que eu não ia voltar para o Unibanco, falei, vou lá ajudar o Ronaldo. Fui lá um dia, e meio-dia eu contabilizei todos os seguros e previdências e consórcios, tudo que eu tinha vendido, e ajudei o Ronaldo a bater a meta da agência. Quando eu voltei de férias, eu pedi demissão. O Ronaldo não aceitava de jeito nenhum, mas foi muito válido a minha experiência, a minha ida para o Boa Vista. Eu precisava fazer a saída para o Boa Vista, para que a gente pudesse crescer mais profissionalmente. Então, venho aqui também agradecer o Ronaldo. Não sei se o Ronaldo, eu vou pedir o Ronaldo para falar alguma coisa aí dessa época em que a gente trabalhou junto. O Ronaldo, para mim, é uma referência, eu sou grato a ele, até porque eu tenho mais a contar um pouco a respeito do Ronaldo no próximo bloco aqui. Eu vou contar um pouco mais que a nossa parceria, o envolvimento do Ronaldo comigo, a ajuda do Ronaldo comigo não termina aqui. Então, eu vou deixar aqui um espaço para que o Ronaldo possa falar do tempo que nós trabalhamos juntos no Unibanco, e que foi muito útil para mim, aprendi bastante com o Ronaldo. E aqui eu quero agradecer o Ronaldo mais uma vez e fazer essa homenagem, essa gratidão que eu tenho por ele, por tudo que ele fez por mim. Olá a todos, quem não me conhece, eu sou o Ronaldo, eu trabalhei por 40 anos na instituição Itaú Unibanco, fui oriundo do Unibanco e no final de 99, 2000, eu fui transferido para a agência Duque de Caxias com a missão de reerguer aquela agência que era bastante importante para a diretoria. Ela tinha problemas de performance de produção e também resultado financeiro, principalmente. Foi aí que eu conheci o Vilmo, né? Um profissional super qualificado, me ajudou muito a reerguer a agência. O Vilmo, como falou no bloco passado, em 15 dias ele entregava a meta do mês.
Era uma performance fora da curva, de tudo que eu tinha visto até então. Mas depois de um tempo foi convidado a trocar de banco, né? Uma outra instituição convidou junto com o time gerente geral, e ele foi para o Banco Boa Vista, acho que em Juiz de Fora. Tentei retê-lo, mas infelizmente na época não deu. Mas mesmo assim mantivemos contato e fomos conversas até então. E depois de um tempo, eu conversando com a diretoria, eu consegui, junto com o Vilma, também lógico o interesse deles, trazê-lo de volta para o Unibanco. E ele voltou, né? Nós já não trabalhamos mais juntos, mas ele mantinha uma performance bastante elevada, totalmente reconhecida pela diretoria. E depois eu acabei conversando também novamente com o diretor e alertei para promovê-lo, senão poderia perder ele novamente para o mercado, pelo nível de performance que ele tinha. Eu acho que isso ajudou e ele acabou conseguindo ser promovido e teve uma carreira brilhante no banco e no tal Unibanco, onde ficou bastante tempo também. E Vilma, é isso, parabéns pela tua carreira, agora parabéns principalmente pelos seus 60 anos, bem-vindo ao clube aí, tudo de bom, muitas felicidades, que você continue essa pessoa maravilhosa. Irmão, um grande abraço aí.